Bem-vindos de volta, viciados em Shadow. Estamos de volta com mais um episódio. Da última vez, Shadow enlouqueceu completamente, eliminando chefe atrás de chefe, purificando a amaldiçoada cidade dos crânios e saindo de lá com um novo avanço de classe, um poder novo absurdo e uma montaria dragão épica chamada Osiris. Mas, enquanto ele continuava ficando mais forte, Theodore já estava armando uma armadilha mortal de grau diamante, e Yuna finalmente percebeu a verdade impossível. Kai talvez ainda estivesse vivo, e talvez ele fosse Shadow, mas hoje, Shadow não está apenas caçando outro monstro. Ele está entrando direto em uma raid onde um único erro pode arrastar uma equipe de elite inteira para o pesadelo, onde a traição já está de pé dentro da formação, e onde até os jogadores mais fortes do jogo estão prestes a aprender que um chefe de grau diamante não é algo que se desafia levianamente. A raid da Flor Infernal do Pesadelo está prestes a começar, e essa aqui vai ser um caos absoluto. Vamos continuar. Em uma sala intensamente iluminada, uma mesa já tinha sido conquistada por comida tirada diretamente do livro de dádivas divinas. E bem no meio daquela visão celestial havia um hambúrguer fortaleza tão glorioso que Gran Ciruela praticamente começou a venerá-lo no instante em que o viu. Ela estava a segundos de finalmente dar uma mordida quando o Capitã Eva arrombou a porta como se a sutileza tivesse morrido há anos e gritou para ela se mexer, porque Shadow estava recrutando gente. Gran Ciruela nem teve a chance de protestar direito antes de ser agarrada e arrastada dali, berrando pelo hambúrguer como se estivesse sendo separada de sua alma gêmea de toda a vida. E enquanto Gran Ciruela continuava choramingando, Capitã Eva repreendeu e a lembrou do motivo de tudo aquilo parecer tão sério. Pela primeira vez, Shadow realmente tinha pedido ajuda aos outros. Ao mesmo tempo, Shadow já havia mandado avisar para que todos da equipe voltassem para a Cidade Mágica usando o teleporte da guilda e se reunissem na Academia Secter. Cercada por um monte de orbes de tempo de vida, a garota de aparência demoníaca aceitou a ordem imediatamente, sem qualquer hesitação. Afinal, ela vinha de seu mestre. Enquanto isso, dentro do esconderijo, uma das portas pesadas foi aberta por Zhang Jinshuan. A pintora de almas entrou correndo com um sorriso radiante e perguntou se o chefão tinha chamado por ela. Shadow disse a Zhang Jinshuan que precisaria dela para uma luta contra um chefe em alguns dias. As habilidades dela seriam úteis durante a batalha, mas então nosso protagonista Pelon percebeu algo que quase fez seus olhos saltarem das órbitas. Zhang Jinshuan ainda era apenas nível 10. A garota talentosa explicou, sorrindo, que em vez de usar sua experiência para aumentar o nível, tinha gastado tudo avançando sua classe única. Shadow então percebeu que Zhang Jinshuan já tinha levado sua classe adiante 3 vezes mesmo estando naquele nível absurdamente baixo. Até o nosso protagonista teve que reconhecer a ousadia absurda daquilo, enquanto a jovem apenas dava risadinhas como se esse fosse um comportamento totalmente normal. Então o ar se contorceu com uma poderosa energia mágica, e dali surgiu outra surpresa. Uma garota demônio de cabelo branco, pele vermelha, cauda e chifres apareceu sem hesitar. A garota foi direto até Shadow e anunciou calmamente sua chegada, chamando-o de mestre. Era Gui Ling com uma nova transformação, e de algum jeito ela também ainda era apenas nível 10. Quando Shadow perguntou o que diabos estava acontecendo, Sombra Fantasma explicou que se lembrava do ensinamento dele de que o avanço de classe era prioridade. Então ela também concluiu seu terceiro avanço e se transformou em uma nova forma. Isso deixou o Shadow parado ali com aquele tipo de descrença exausta reservado para quem percebe que seus alunos realmente ouviram um pouco demais. No fim, nosso garoto apenas suspirou e disse para as duas o seguirem, prometendo pá-las nos próximos dias. Ele também lembrou que, sim, avanço de classe era importante, mas o nível delas também não podia ficar para trás. As duas garotas se animaram imediatamente, enquanto Sombra Fantasma ficou empolgada para ver as habilidades de seu mestre de novo, o que era justo, porque quando Shadow dizia que ia ajudá-las a upar, isso normalmente significava massacrar uma enorme quantidade de monstros de uma vez só com eliminações instantâneas estilosas. 3 dias depois, no vulcão selvagem nas ruínas de Cidade Mágica, Capitã Eva, Darius e Gran Ciruela finalmente chegaram ao ponto de encontro que Shadow havia passado.
Gran Ciruela ainda estava de luto por aquele hambúrguer perdido como se aquilo tivesse sido a verdadeira tragédia do século, enquanto o Capitã Eva ignorava mais uma vez e focava no vale à frente. Então a expressão de Eva congelou. Ela olhou rapidamente para baixo e viu os jogadores já reunidos ali, e embora o grupo não fosse grande, todos os rostos eram familiares. Aquilo não era uma multidão qualquer. Era uma coleção de jogadores de elite, monstros em forma humana, o tipo de formação que fazia jogadores comuns reconsiderarem as próprias escolhas de vida. Antes de tudo, estava Anquan, também conhecido no jogo como Segurança em primeiro lugar. O espadachim conhecido por sua evasão perfeita e seus desvios impecáveis, o único outro homem além de Shadow capaz de solar um chefe. Também estava ali Shenvume, o arrogante líder de guilda da Guilda Cavaleiros Templários. Havia Grey Rose, a maga número 1 do ranking mundial, e, à medida que Darius continuava reconhecendo cada vez mais nomes famosos, o suor começou a escorrer. Porque ficou dolorosamente óbvio que todos os jogadores do topo do ranking presentes ali tinham atendido ao chamado de Shadow. Mais ao lado, Theodore e Zuma observavam a reunião em silêncio enquanto a equipe cochichava sobre quem eram os dois estrangeiros. Mas ninguém os conhecia. Zuma, já nervoso, apontou o problema óbvio: aquele grupinho de 20 pessoas definitivamente não era o exército que Daxi havia prometido, e ele temia que todo o plano deles já tivesse sido exposto. Mas Theodore permaneceu calmo, porque, ao contrário de Zuma, ele ainda estava agarrado à própria confiança com as duas mãos e tinha certeza de seu plano perfeito. Senhor, Theodore disse ao andarilho das almas que aquilo na verdade era ainda melhor, que todos ali eram a elite da elite, e que qualidade importava muito mais do que quantidade. Aos olhos dele, a equipe pequena apenas provava que as autoridades estavam levando a luta contra o chefe a sério. Isso acalmou Zuma imediatamente. Mas dentro da própria mente, Theodore então revelou a parte que mais importava para ele. Ele já havia usado sua habilidade presságio do Deus Estelar para ver o resultado de seu plano, e de acordo com aquela profecia, sua vitória era certa. Em sua mente, Senhor, Theodore viu a profecia claramente mais uma vez: a flor floresceria, todos os outros seriam arrastados para um pesadelo, e apenas ele, o sortudo, seria guiado de volta ao seu país natal. Era tudo que Theodore precisava ouvir do destino para começar a agir como rato sobrevivente em um navio afundando. Enquanto olhava Zuma e os outros por trás, o homem maligno chegou até a pedir desculpas a Zuma, Tony, Meijin e Shukunchi em seu coração. Porque ele sabia que todos estavam condenados, no fim da missão, ele seria o único a escapar com sucesso para o país M. Então toda a reunião foi despedaçada por uma onda de choque violenta. Os jogadores foram arremessados para longe, e um deles, caído no chão, ergueu os olhos bem a tempo de ver uma criatura gigante descendo do céu. Da poeira emergiu um colossal dragão esquelético nos céus. Osíris. Os jogadores encararam para cima em choque, e o pânico explodiu quase imediatamente quando começaram a se perguntar se aquele era o próprio chefe de grau diamante. Então alguém olhou com mais atenção e apontou para a cabeça do dragão. De pé no topo daquela besta monstruosa estava Shadow, com seus olhos amarelos brilhando com uma força aterrorizante, e a multidão entrou em alvoroço no instante em que percebeu a verdade. O dragão esquelético não era o inimigo. Era a montaria do melhor jogador do jogo, Shadow. Essa revelação atingiu Theodore e Zuma com força especial. Os dois congelaram no mesmo lugar, suando enquanto Theodore tentava processar o quão rápido Shadow havia crescido e o fato de que o homem agora possuía uma montaria de grau épico. Naquele ponto, até o pânico já estava começando a parecer insuficiente. Mas Sr. Theodore sabia de uma coisa com certeza agora: até o todo-poderoso Shadow cairia hoje. Por quê? Por mais impressionante que fosse já possuir um dragão esquelético de grau épico, nem isso ajudaria Shadow a escapar do destino. Enquanto o homem do país M continuava fantasiando, Shadow saltou de Osíris e pousou bem no centro do grupo. Então ele ergueu a cabeça, e no momento em que seus olhos brilhantes se fixaram em Theodore, a intenção assassina foi tão direta que nem tentou fingir ser sutil. Até Theodore ficou surpreso com a intenção assassina nos olhos de Shadow. Era como se ele soubesse exatamente o que estava acontecendo. Ao ver aquilo, suor frio começou a se formar em Sr. Theodore.
Ele ficou sem palavras diante da pura pressão vinda do olhar de Shadow. Shadow começou a andar para frente e confirmou que todos já estavam ali e prontos para partir. Sem dizer mais nenhuma palavra, nosso garoto passou por Sr. Theodore enquanto ele permanecia ali duro e impotente. Shadow ordenou que Theodore mostrasse o caminho até o chefe para a equipe da Hyde. O medo estava estampado em todo o rosto de Sr. Theodore. Shadow havia passado atrás dele como uma sentença de morte ambulante. E o suor continuava escorrendo pelo rosto de Theodore quando ele percebeu algo profundamente perturbador. Shadow sabia seu nome, mesmo que os dois nunca tivessem se encontrado. Ainda assim, Theodore se forçou a se acalmar e concluiu que havia muitas maneiras de alguém conseguir descobrir informações sobre ele. Então saber seu nome não significava necessariamente que todo o plano tivesse sido exposto. Virando-se para os outros com um sorriso falso, Senhor, Theodore os convidou a segui-lo e matar o chefe diamante pela primeira vez no mundo. Mas dentro da própria cabeça, ele continuava repetindo a mesma mentira sem parar. Sua adivinhação era absoluta, e seu plano não podia falhar. Enquanto o grupo da Hyde finalmente chegava à entrada da caverna, sons estranhos vinham de trás de uma enorme rocha. Shu Kunshan olhou para trás, irritado, e avisou aos outros que os alvos tinham entrado. Atrás dele, Tony e Meijin estavam parados bem próximos, incomodados porque seu momentinho havia sido interrompido. Meijin reclamou que os intrusos tinham estragado o clima, e Tony a tranquilizou casualmente, dizendo que quando esse trabalho terminasse, eles escapariam para o país M e aproveitariam a vida do jeito que quisessem, o que era uma coisa bem confiante de se dizer para pessoas que estavam construindo o próprio futuro em cima de traição, assassinato e pensamento positivo. Durante tudo isso, Shadow, Theodore e Zuma saíram do túnel, com Theodore gesticulando para Shadow continuar seguindo. Escondidos na escuridão à frente, Tony, Meijin e Shu Kunshan os observavam do alto. Enquanto se preparavam para atacar, seus olhos brilhavam à medida que a emboscada finalmente tomava forma. Tony declarou que finalmente era hora de vingar Xixi, enquanto Shu Kunshan ardia de ódio e gritava mentalmente para Shadow morrer, para que pudesse vingar sua esposa e seu filho. Nada de discursos sobre justiça, nenhuma causa nobre, apenas vingança pura afiada até virar assassinato. Logo, a equipe entrou nas profundezas do vulcão do Purgatório, e o sistema imediatamente os avisou de que aquela era uma zona de pesadelo onde o tempo de vida era drenado 10.000 vezes mais rápido. Só aquela mensagem já foi suficiente para fazer todos olharem em volta com preocupação, porque nada diz bem-vindo como o jogo informar que devora seu tempo de vida 10.000 vezes mais do que o normal. Theodore ficou mais para dentro. Ele virou as costas para a colossal planta flamejante enquanto a apresentava como o chefe diamante, flor infernal do pesadelo. Então, com um tom cuidadosamente medido, sugeriu que talvez os números atuais não fossem suficientes para derrotar um chefe de grau diamante e que talvez fosse melhor trazer mais pessoas. Mas Lin Qingji cortou aquilo imediatamente. Ela disse que a equipe já estava formada com jogadores de elite e mandou que ele parasse de desperdiçar tempo e explicasse logo as mecânicas do chefe. No entanto, a expressão de Sr. Theodore escureceu quando ele perguntou se ela realmente tinha certeza, avisando que, uma vez que a luta começasse, não haveria volta. Isso só deixou o oficial Lin Qingji ainda mais desconfiada, e ela perguntou o que exatamente Theodore queria dizer com aquilo. Theodore desviou da pergunta, alegando que o chefe tinha mecânicas complicadas e que não tinha interesse em explicar tudo 2 vezes. Então ele perguntou uma última vez se eles estavam mesmo determinados a lutar apenas com o grupo atual. Atrás de Shadow, o grupo da Hyde respondeu por si mesmo. Eles gritaram com confiança que, com Shadow presente, derrotar o chefe seria fácil. Todos acreditavam na força e na liderança de Shadow como o jogador mais poderoso do mundo. O rosto de Theodore se contraiu de fúria com aquela resposta, enquanto mais gritos vinham do grupo para conseguir o primeiro abate de um chefe diamante. Sr. Theodore murmurou um comentário sarcástico direcionado a Shadow, chamando de novato, e depois chamou todos os jogadores de Daxia de teimosos. Então Theodore se virou e pegou uma pedra. Ele disse a todos que ouvissem com atenção porque explicaria as mecânicas apenas uma vez. Todos focaram nele, esperando estratégia, timing, talvez algum truque de chefe de alto nível. Em vez disso, os olhos de Theodore brilharam em vermelho.
Ele ergueu a pedra e anunciou que o chefe na verdade era bem simples, que havia apenas uma coisa que eles precisavam entender. Então ele gritou a única coisa que precisavam saber: que todos eles iam morrer ali mesmo. Essas palavras lançaram a raid inteira na confusão, quase todos, porque pessoas como Lin Qingji nem sequer vacilaram, já esperando uma traição. Antes que a elite pudesse reagir, Theodore arremessou a pedra diretamente contra a flor infernal do pesadelo. A pedra atingiu a base dela e causou apenas um único ponto de dano, mas isso já foi o suficiente para despertar e provocar o monstro. No instante seguinte, a planta gigantesca explodiu em energia flamejante. A primeira fase da luta já havia começado. Não havia mais volta. A caverna inteira mergulhou em uma atmosfera aterrorizante quando o enfraquecimento de pesadelo invocado pelo chefe alcançou o grupo da raid. As barras de pesadelo de todos começaram a encher rapidamente, enquanto seus olhos lentamente começavam a ficar vermelhos. Darius gritou em confusão, perguntando o que aquele estado de pesadelo sequer significava. Mas ninguém sabia. Darius percebeu imediatamente que aquilo era uma armadilha e gritou para todos recuarem. Mas, quando o grupo se virou, a saída já estava bloqueada. 3 figuras sinistras estavam em seu caminho, e Tony avançou, brilhando com energia azul enquanto ria e zombava dos jogadores de Daxia, dizendo que não havia escapatória. Então ele ativou construção de parede, e uma barreira maciça de pedra despencou e selou completamente a entrada. Presos dentro da armadilha, todos perceberam que estavam encurralados, mas Theodore também estava preso com eles. No entanto, Sr. Theodore permaneceu calmo, porque ainda tinha sua própria forma de escapar. Com um sorriso sinistro, ele zombou do grupo da raid e ordenou que Zuma usasse sua habilidade Andarilho das Almas para que eles pudessem atravessar a parede e escapar, enquanto todos os outros morriam ali dentro. Mas, antes que Zuma pudesse sequer responder ou fazer qualquer coisa, uma flecha de energia atravessou sua cabeça. O Andarilho das Almas morreu instantaneamente. Theodore se virou em pânico, o suor brotando em seu rosto enquanto a realidade que ele vinha tentando tão desesperadamente não enxergar finalmente o alcançava. Zuma já estava no chão, sem vida. Lin Qingji explicou sem hesitar e admitiu que Shadow estava certo em desconfiar de Theodore. Lin Qingji ergueu sua besta dourada brilhante e apontou diretamente para Theodore, condenando-o como um traidor cujo coração já havia provado estar podre. Então, sem esperar resposta, a oficial disparou sua flecha de ruptura mágica, claramente pretendendo acabar com a vida do espião ali mesmo. Mas Theodore não entrou em pânico. Ele olhou para o ataque de Officer Lin como se fosse brincadeira de criança e materializou uma carta azul brilhante em sua mão. Então ativou uma habilidade no exato momento em que a flecha se aproximava. No instante seguinte, Shu Kunshan apareceu exatamente naquele lugar no lugar de Theodore. O disparo rasgou o peito de Shu Kunshan, deixando um enorme dano espalhado por todo o seu corpo. Quando Shu Kunshan caiu em choque, ele mal conseguiu entender por que tinha sido oferecido como lixo descartável. Nem Lin Qingji conseguiu entender o que havia acabado de acontecer. Sr. Theodore estava bem diante dela um segundo antes de ela disparar a besta. Mas, em vez disso, sua flecha atingiu outra pessoa. Bem diante da oficial, os corpos de Shu Kunshan e Zuma estavam se dissolvendo em tempo de vida. Mas a mulher de cabelos brancos ainda estava confusa enquanto continuava procurando Theodore. Enquanto isso, do lado de fora da caverna selada, Theodore aterrissou em segurança atrás da parede, e Tony e Meijin o encararam em confusão. Acima da cabeça de Theodore, uma carta flutuante revelou a verdade sobre sua carta na manga, Reino da Estrela Sombria, uma habilidade que lhe permitia trocar de lugar com qualquer pessoa carregando uma de suas cartas. E, claro, como a lealdade de Theodore era exatamente tão profunda quanto uma poça d'água, ele já havia dado uma delas para Shu Kunshan com antecedência, para poder usá-lo como escudo humano no instante em que algo desse errado. Tony exigiu freneticamente saber onde Zuma estava, enquanto Meijin percebeu rapidamente que Shu Kunshan também tinha desaparecido. Mas Theodore fez o que cobras fazem de melhor. Ele mentiu. Sem perder o ritmo, ele jogou a culpa em Shu Kunshan, alegando que tinha sido ele quem os vendeu e vazado o plano deles para Daxia. E, como Shu Kunshan era de Daxia desde o início, a acusação caiu exatamente onde Theodore queria.
Tony engoliu a mentira inteira e imediatamente começou a amaldiçoar o povo de Daxia, como se o verdadeiro ato de traição não tivesse acabado de acontecer bem na frente dele. Theodore ignorou os dois e imediatamente ordenou que Tony e Meijin saíssem do jogo, dizendo que era hora de fugir do país imediatamente. E, enquanto seu avatar começava a desaparecer lentamente, Theodore se lembrou de um velho ditado de Daxia, um daqueles frequentemente usados para menosprezar estrangeiros. Então ele o lançou como uma última cortina de fumaça, usando o próprio preconceito para enterrar a verdade. Que o verdadeiro traidor tinha sido ele o tempo todo. De volta ao mundo real, dentro de um apartamento escuro durante a noite, o preço daquela traição ficou horrivelmente claro. Os corpos reais de Zuma e Shu Kunshan estavam deitados em suas camas, tremendo violentamente, com suas mortes dentro do jogo os arrastando para o pesadelo porque eles tinham morrido dentro da área do chefe. Theodore olhou para eles e declarou que já não havia mais nada que alguém pudesse fazer. Ele fez uma breve observação de pena por Zuma, quase mecânica, não por amizade, mas porque tinha perdido um recurso útil, o que já dizia exatamente que tipo de homem estava ali. Mesmo assim, aquela decepção fria quase imediatamente deu lugar ao alívio. Na mente de Theodore, a troca tinha valido a pena porque ele estava convencido de que Shadow e todos os jogadores de Elite presos dentro da caverna também morreriam. Enquanto o Sr. Theodore se movia pelo cômodo com Tony e Meijin, ele repetiu a profecia para si mesmo mais uma vez. A flor havia florescido, as vítimas tinham sido arrastadas para o pesadelo, e apenas ele era o afortunado que tinha sido guiado de volta para seu tão aguardado lar, e, naturalmente, assim que o traidor se convenceu de que estava protegido pelo destino, começou a planejar conquista como se o universo tivesse endossado pessoalmente aquele absurdo. Theodore previu que esse desastre destruiria a força de Daxia, e que, assim que sua equipe retornasse ao país M, o lado deles enviaria elites para pressionar o ataque enquanto Daxia estivesse enfraquecida. Com um último olhar malicioso e um olho brilhante cheio de ódio, ele jurou que Daxia seria completamente exterminada. Enquanto isso, dentro da caverna, a situação já tinha se tornado desesperadora, pois a flor infernal do pesadelo se abriu por completo e inundou a caverna com uma luz perigosa. Barras vermelhas de status apareceram acima das cabeças dos jogadores, mostrando o efeito de pesadelo, e o pânico se espalhou pelo grupo quando todos perceberam que havia algo muito errado. Depois de ler o efeito, Darius explicou a verdade para Gran Ciruela com a voz tensa. Uma vez presos no estado de pesadelo, os jogadores não podiam nem reviver nem sair do jogo, o que significava que a morte ali era permanente. Essa revelação esmagou o moral do grupo inteiro. Eles estavam presos dentro de uma zona de chefe de grau diamante onde o tempo de vida deles era drenado 10.000 vezes mais rápido, e por um momento a caverna pareceu menos um campo de batalha e mais uma sala de espera para a morte. Então Shadow enviou um convite de grupo para todos ao redor. A notificação repentina pegou todos de surpresa, e quando olharam para cima, viram-no parado de costas para eles. Shadow estava ali calmamente, observando tudo se desenrolar como se a pressão dentro da caverna simplesmente não se aplicasse a ele. Nosso protagonista disse aos jogadores aterrorizados que, já que tinha sido ele quem os reunirá ali, não permitiria que morressem. Então Shadow virou levemente a cabeça, com o olho brilhando, e ordenou que seguissem suas instruções. Ele disse claramente que, se o escutassem, matariam o chefe sem a menor dúvida. Como não havia opção melhor nem tempo restante para duvidar, Shen Wumin e os outros aceitaram imediatamente. Um por um, a lista do grupo foi se preenchendo. Sombra Fantasma entrou para a equipe. Darius entrou para a equipe. Grey Rose entrou para a equipe. Anko entrou para a equipe. Zhang Jinshu entrou para a equipe. Com isso, todos os jogadores de Elite depositaram sua confiança em Shadow, e a multidão começou a vibrar por Shadow como se o próprio moral tivesse acabado de ser arrancado de volta da sepultura. Shadow não perdeu tempo e começou a dar ordens imediatamente. Nosso garoto se virou para Zhang Jinshu e mandou que ela usasse a habilidade Elo da Alma, e ela respondeu com uma saudação séria, confirmando a ordem. A garota obedeceu e ergueu seu pincel sem perder tempo. A pintora de almas começou a desenhar uma enorme linha roxa no ar. O feitiço foi ativado instantaneamente, e correntes roxo-escuras dispararam para fora, conectando cada membro do grupo de alma em alma.
Enquanto as correntes se enrolavam em torno da equipe da Hyde, Shadow explicou a mecânica. O elo permitiria que todos compartilhassem seus valores de resistência. Esse era o verdadeiro motivo por trás de ter convidado a garota talentosa da Guilda Cúpula Celeste. Shadow revelou que o elo retardaria o medidor de pesadelo, e que essa também era a razão de ele ter exigido especificamente pessoas que já tivessem concluído seu primeiro avanço de classe, porque somente esses jogadores possuíam a resistência oculta necessária para suportar o efeito de pesadelo. Nesse momento, o grupo finalmente entendeu que Shadow não os tinha trazido ali às cegas. Enquanto Theodore estava ocupado escrevendo discursos fúnebres na própria cabeça, Shadow já tinha planejado a luta de verdade. Então a flor infernal atacou. Vinhas cobertas de espinhos avançaram de repente e instantaneamente envolveram vários jogadores, prendendo-os no lugar. Shadow imediatamente avisou o grupo que, se alguém morresse ou entrasse completamente no estado de pesadelo, o chefe devoraria essa pessoa para recuperar vida até não restar mais tempo de vida. Então sobreviver tinha que vir em primeiro lugar, e qualquer um que caísse precisava ser revivido imediatamente antes que o chefe pudesse tomá-lo. Assumindo total controle do campo de batalha, Shadow explicou que já tinha organizado a equipe da Hyde em grupos adequados. O chefe tinha 36 milhões de vida e 3 fases. Na primeira fase, a flor só usava 6 vinhas, e Shadow já tinha designado um grupo para cada vinha. Então Anquan ficou surpreso por um momento ao notar que estava sozinho no seu esquadrão e perguntou sobre isso. Shadow disse para ele lidar sozinho com uma vinha, já que confiava nas habilidades de esquiva de Anquan. A luta explodiu em movimento quando as vinhas atacaram com uma velocidade aterrorizante. Anquan fez jus à sua reputação, desviando perfeitamente. E, sem desperdiçar um segundo, o jogador de elite contra-atacou rapidamente com Sombra Lunar da Fenda enquanto gritava seu agradecimento a Shadow por acreditar nele. No entanto, quando o número de dano apareceu mostrando apenas menos 250, 2 jogadores da Hyde quase perderam a cabeça. Eles imediatamente começaram a entrar em pânico, porque, depois de toda aquela esquiva e habilidades estilosas, aquele dano parecia menos progresso e mais uma piada contada às custas da equipe, especialmente contra um monstro de grau diamante como aquele. Shadow, porém, permaneceu completamente calmo e revelou a razão sem perder nem um segundo. Na primeira fase, o chefe tinha 90% de redução de dano. Essa declaração caiu sobre o grupo como um martelo, e o desespero começou a crescer de novo enquanto os jogadores perguntavam como deveriam lutar em condições daquelas. Shadow respondeu da única maneira que importava. Ele saltou bem alto no ar e ativou Liberação Graciosa junto com Corte Sombrio Instantâneo. Múltiplos feixes de cortes azuis se chocaram contra uma vinha e arrancaram 666.666 de dano, mesmo com a redução de dano. Então, é claro, como ele tinha ativado Liberação Graciosa antes de atacar, Corte de Garganta seguiu seu golpe e acertou outro golpe crítico de mais de 630 mil. Todos na raid gritaram em descrença porque, naquele ponto, não havia maneira elegante de reagir àquele tipo de dano que não fosse perder completamente a compostura. Shadow tinha causado 700 mil de dano sob 90% de redução de dano. Ninguém teria acreditado nisso se não tivesse acabado de ver com os próprios olhos naquele exato momento. Shadow então deixou outra coisa clara: se as vinhas algum dia perdessem seus alvos, o chefe soltaria um ataque em área poderoso bastante para eliminar todo mundo. Então a única função da equipe era manter a atenção das vinhas e continuar vivo enquanto ele pessoalmente cuidava do dano. Foi toda a segurança de que a Hyde precisava. Assim que viram o dano dele, a equipe voltou a si e gritou sua concordância imediatamente. Enquanto a flor infernal liberava o restante de suas vinhas e enchia a caverna de espinhos, a equipe da Hyde se preparou com escudos e armas erguidos. Mas Shadow se moveu primeiro. Ele interceptou o ataque de frente, esmagou a primeira vinha com uma força avassaladora, causando mais de 780 mil de dano. Então ele se lançou no ar e começou a descer em direção ao coração das vinhas. No segundo seguinte, Shadow ativou seu corte sombrio instantâneo e atravessou as outras vinhas em uma tempestade de cortes rápidos. Cada golpe causava mais de 700 mil de dano, despedaçando as vinhas uma após a outra e protegendo a equipe pela pura força esmagadora. E bem no meio de tudo isso, Gran Ciruela perdeu completamente o foco.
Em vez de se concentrar na defesa, ela ficou ali admirando Shadow, elogiando quanto ele era incrível e se maravilhando com o dano dele como se aquilo fosse um encontro de fãs em vez de uma raid mortal. Essa estupidez durou exatamente até uma vinha passar pela guarda dela e se enrolar em seu corpo. A garota sortuda, mas sem esperança, foi puxada para o alto, gritando por ajuda. Shadow reagiu instantaneamente, aparecendo atrás da vinha e desencadeando uma rajada de cortes, partindo-a ao meio e deixando rastros de luz azul suspensos no ar. Então, em um único movimento fluido, ele segurou Gran Ciruela enquanto ela caía, salvou sua vida e terminou de destruir a vinha ao mesmo tempo. Mas, quando Gran Ciruela olhou para seu salvador, seu cavaleiro de armadura brilhante, com admiração e encanto nos olhos, Shadow destruiu essa fantasia imediatamente ao soltá-la direto no chão. E, como se isso não bastasse, nosso garoto ficou em pé diante de Gran Ciruela enquanto ela se recuperava e a repreendeu duramente, avisando que, se continuasse sonhando acordada daquele jeito, morreria na próxima vez. Humilhada, com dor e agora plenamente consciente de que quase virar comida de planta não tinha nada de romântico, Gran Ciruela caiu no choro e pediu desculpas. Essa lição marcou a destruição de todas as vinhas e encerrou a primeira fase da luta. Mas, antes que alguém pudesse se estabilizar, a flor infernal do pesadelo começou a pulsar novamente, e um jogador percebeu movimento no fundo de suas pétalas em chamas. Todos se viraram para olhar, e, do centro da flor, uma forma humanoide começou a se erguer. As chamas se reuniram ao redor dela enquanto uma bela mulher de longos cabelos parecidos com fogo e olhos brilhantes emergia da própria flor, deixando a equipe da raid olhando em choque. Alguns jogadores se distraíram brevemente com a aparência dela, o que foi compreensível por cerca de meio segundo até os instintos de sobrevivência deles se lembrarem do cenário. Então o chefe atacou em sua nova forma e lançou 3 grandes orbes de energia flamejante diretamente contra a raid. Shadow imediatamente gritou o aviso e anunciou que a segunda fase tinha começado. Ele explicou que os 3 orbes eram formados por energia de pesadelo, que cada um travaria aleatoriamente em um jogador e que, se alguém tocasse em um deles, seu medidor de pesadelo subiria instantaneamente 10%, enquanto o orbe se dividiria em mais 2. Shadow mal estava prestes a terminar a explicação e dizer à equipe da raid para ter cuidado quando um dos orbes atingiu um jogador bem no rosto, e, exatamente como ele tinha dito, ele se dividiu na mesma hora e mandou 2 novos orbes voando em direções diferentes, jogando a raid no pânico à medida que o perigo se multiplicava bem diante deles. Mas Shadow manteve a voz firme e disse para não entrarem em pânico. Os orbes se moviam devagar. Shadow imediatamente ajustou a formação e ordenou que todo jogador marcado por um orbe o arrastasse para longe do grupo principal, enquanto todos os outros continuavam no controle das vinhas. Então ele revelou a única boa notícia que aquele pesadelo tinha se dado ao trabalho de oferecer. Na fase 2, a redução de dano do chefe tinha caído para apenas 50%. Com o plano em prática, Shadow deixou as mecânicas com a equipe e investiu diretamente contra o corpo principal do chefe. Caindo do ar em direção à forma humana da flor infernal, ele decidiu que aquele monstro de grau diamante era o alvo perfeito para testar toda a extensão de seu poder de fogo. Nosso protagonista ativou Sombra da Aniquilação e Liberação Graciosa ao mesmo tempo. No instante seguinte, Shadow e 3 cópias cercaram o chefe por cima e lançaram Presa Carmesim juntos. 4 habilidades de ruptura de limite ao mesmo tempo transformaram o centro do campo de batalha em um pilar de energia vermelha que acertou 4 golpes separados de mais de 1,5 milhão cada. Shadow não parou por aí. No momento em que aquela explosão terminou, corte de garganta seguiu em sequência e acumulou um enorme sangramento no chefe antes que ele recuasse o suficiente para avaliar o resultado. Mesmo com a redução de 50%, o combo havia arrancado quase 6 milhões de vida do chefe de grau diamante. Shadow percebeu que Presa Carmesim ficava mais eficaz à medida que o HP do inimigo diminuía e, depois de fazer as contas, concluiu que só precisava de mais alguns ciclos como aquele para encerrar a luta e matar o chefe. Então ele parou de repente ao ouvir os gritos atrás de si. Algo tinha dado errado, e Shadow precisou olhar para o que estava acontecendo. Quando se virou, o campo de batalha já tinha se tornado um desastre.
Orbes de pesadelo tinham se multiplicado fora de controle e agora estavam enchendo o ar, enquanto Darius gritava para que qualquer um que estivesse sendo alvejado corresse para longe do grupo antes que os orbes se dividissem ainda mais. Os jogadores se dispersaram em pânico enquanto as esferas vermelhas os perseguiam pela caverna. Mas, quanto mais fugiam às cegas, mais colidiam com equipes que já estavam lutando contra as vinhas, e os defensores gritavam para que ficassem longe enquanto toda a formação começava a ruir sob o próprio medo. Shadow olhou com mais atenção e percebeu a mecânica oculta que tinha empurrado tudo para o colapso. Sempre que uma das vinhas do chefe atingia um orbe, aquele orbe recebia um aumento de velocidade de 3 segundos, o que significava que os jogadores já não podiam mais desviar deles com confiança. Naquele ponto, Shadow sabia que a equipe não conseguiria aguentar por muito mais tempo. Rangendo os dentes, ele gritou para que todos resistissem só mais um pouco, porque, pelos seus cálculos, nosso protagonista precisava de apenas mais 5 segundos para forçar o chefe a entrar na fase 3. Em vez de desperdiçar mais tempo com a equipe, Shadow se concentrou, com os olhos brilhando, e começou a montar sua rotação de explosão. Ele reclamou da quantidade de buffos que precisava acumular, mas ainda assim ativou ocultação silenciosa e fundir-se com a escuridão para amplificar tanto a furtividade quanto o dano do próximo ataque. Mas ele ainda tinha mais, então Shadow sobrepôs escudo de luz negra para ganhar mais 30% de aumento de ataque. Depois disso, ele usou Sombra da Aniquilação novamente, invocando clones que herdaram todos os seus buffos atuais. Quando tudo estava pronto, Shadow se lançou para frente em velocidade cegante e liberou seu corte sombrio instantâneo. Ele e seus clones se transformaram em borrões em movimento, e cortes de energia azul inundaram a área tão rápido que o sistema contou 216 acertos em uma fração de segundo. E, antes mesmo que a pós-imagem daquele ataque pudesse se dissipar, Shadow gritou que ainda não tinha terminado. Todos aqueles acertos já tinham enchido seu medidor de ruptura de limite até o máximo mais uma vez. Ainda suspensos no ar, Shadow e seus clones lançaram o golpe final Presa Carmesim mais uma vez. 4 enormes cortes de energia vermelha rasgaram o chefe e atravessaram suas defesas. Ao mesmo tempo, o efeito de liberação graciosa foi ativado outra vez, e corte de garganta foi acionado, forçando a forma humana do chefe a sangrar um líquido verde por causa do dano. Quando a sequência terminou, o dano total já tinha ultrapassado 18 milhões e meio. Perto dali, os outros jogadores só conseguiam olhar em descrença. Enquanto eles estavam lutando para causar algumas centenas de dano por vez, Shadow acabará de despejar quase 20 milhões de dano no chefe em uma única rotação. O que era o tipo de desempenho que fazia as pessoas pararem de perguntar se ele era forte e começarem a perguntar se ele sequer era humano. Mas a luta estava longe de acabar. O chefe recuou para trás, com o corpo se contorcendo. O gigantesco caule da flor se retorceu e escureceu até virar um roxo profundo. Shadow reconheceu aquilo imediatamente e avisou a equipe que a fase 3 tinha começado. O chefe gritou de dor e fúria ao mesmo tempo, com sua forma se tornando instável e violenta enquanto a própria caverna mudava para um roxo mais escuro e ameaçador. Darius olhou para cima em terror bem no momento em que as vinhas se entrelaçaram e enormes pilares de madeira retorcidos irromperam do chão. Shadow identificou a ameaça imediatamente e mandou as novas ordens para todos. Aqueles pilares eram ímãs para os orbes de pesadelo, e cada orbe que absorvessem restauraria 10% da vida do chefe, então a equipe precisava destruir os pilares o máximo possível antes que o monstro começasse a se curar. Então Shadow explicou o resto da fase 3. Os orbes vermelhos não se dividiam mais, mas isso não tornava as coisas melhores, tornava tudo pior. Porque agora um único toque encheria instantaneamente o medidor e lançaria um jogador no estado de pesadelo. E, se a vítima já estivesse nesse estado, o orbe se transformaria em insetos de pesadelo que se alimentariam do tempo de vida até aquela pessoa morrer. Shadow avisou a todos para se concentrarem, evitarem os orbes e manterem a linha por mais 10 segundos. Nosso protagonista já tinha feito as contas. O chefe tinha menos de 10 milhões de vida restantes. Suas habilidades precisavam de apenas mais 3 segundos para saírem do tempo de recarga. E mais um corte sombrio instantâneo com poder total seria suficiente para encerrar a luta. Mas então o campo de batalha desmoronou de novo.
Um grito ecoou no fundo do campo de batalha. Shadow se virou bem a tempo de ver o medidor de pesadelo de um jogador chegar ao máximo, e seus olhos ficarem vermelhos de loucura. Darius gritou em horror que alguém do esquadrão deles tinha caído no estado de pesadelo. O jogador caiu no chão, contorcendo-se em agonia, enquanto um orbe vermelho flutuava acima dele. Então aquele orbe afundou em seu corpo e se fundiu com um membro do esquadrão. O resultado foi instantâneo e grotesco, pois sua carne explodiu e centenas de insetos vermelhos de pesadelo rasgaram caminho para fora, devorando de dentro para fora. O sistema confirmou que Sharma tinha perdido todo o seu tempo de vida e morrido permanentemente. Só isso já teria sido suficiente para abalar a equipe, mas então o líder da guilda Cavaleiros Templários entrou em pânico e começou a correr descontroladamente. Darius gritou para ele parar antes que piorasse ainda mais a situação. Mas já era tarde demais. O idiota apavorado conduziu um orbe diretamente para um dos pilares de madeira e então pediu desculpas impotentemente enquanto as vinhas do pilar o arrancavam dali. Os orbes foram absorvidos imediatamente, e a energia fluiu de volta para a flor infernal do pesadelo, restaurando enormes 3.600.000 de vida para cada orbe consumido. Shadow só pôde assistir enquanto a vida do chefe subia outra vez. Ele percebeu que a batalha inteira estava escapando do seu controle, com o medidor de pesadelo de todos se aproximando do limite. Aquela tinha se tornado sua última janela. Se o chefe recuperasse mais de 20 milhões de vida, ele não teria mais dano suficiente para matá-lo. O suor escorreu pelo rosto de Shadow enquanto ele olhava para sua interface. Ao redor dele, a batalha tinha degenerado em puro pânico, com os jogadores gritando uns para os outros desviarem dos orbes vermelhos, enquanto as equipes atacando os pilares começavam a ceder sob a pressão e gritavam que não conseguiriam aguentar por muito mais tempo. Shadow entendeu exatamente o que aquilo significava. Se aquilo continuasse, a raid seria exterminada. Nosso garoto sabia que ainda podia escapar sozinho usando o efeito de atravessamento em suas botas, mas hesitou porque essa escolha deixaria todos os outros ali para morrer. Então Darius ergueu a espada. Dando um passo à frente, ele ativou barreira sagrada e ganhou 7 segundos de invencibilidade completa. Com os olhos brilhando, o tanque gritou para Shadow parar de se preocupar com a defesa e focar inteiramente em matar o chefe, porque ele cuidaria do resto sozinho. Shadow foi pego de surpresa por aquela determinação repentina e perguntou o que exatamente ele pretendia fazer. Darius respondeu com ação, não com hesitação. Ele ativou Bênção da Velocidade e correu direto para o campo de orbes vermelhos. Gran Ciruela ficou olhando em choque enquanto Darius usava seu corpo invencível para colidir contra os orbes um após o outro, mantendo-os longe dos pilares e impedindo que o chefe se curasse. Capitã Eva gritou para Darius que ele estava sendo imprudente, porque, embora a barreira sagrada bloqueasse o dano, ela não fazia nada para impedir o medidor de pesadelo dele de subir. E, assim que aquela invencibilidade acabasse, os insetos de pesadelo o consumiriam imediatamente. Darius sorriu com uma calma que tornou tudo ainda mais pesado. Ele disse que entendia o preço, mas aquele era o único caminho para a vitória. E, enquanto corria diretamente para a morte certa, declarou que confiava completamente em Shadow para levá-los até o fim. Shadow era a única forma de derrotarem o chefe de grau diamante. Capitã Eva aceitou a mesma lógica desesperada, porque entendeu imediatamente que Darius estava certo. Se alguns pudessem sobreviver, isso só seria possível com Shadow. Os olhos de Eva brilharam, e ela ativou o espírito dracônico simbiótico, invocando um enorme dragão azul ligado diretamente à sua própria vida. Com um golpe de espada, a capitã enviou o dragão adiante para engolir o maior número possível de orbes de pesadelo. Mas, como a vida dela estava vinculada a ele, a corrupção foi transferida de volta para ela instantaneamente. Seu medidor de pesadelo chegou rapidamente ao máximo, e ela vomitou sangue enquanto suportava a dor por Shadow. Ao mesmo tempo, a invencibilidade de Darius acabou, e a proteção que mantinha a morte afastada desapareceu junto com ela. Logo, o tanque caiu de joelhos, com a luz dourada desaparecendo lentamente ao seu redor. Enquanto isso, Gran Ciruela gritou para Eva e Darius. Outros também perceberam que eles estavam usando os próprios corpos para consumir os orbes só para comprar mais alguns segundos para Shadow. Essa percepção quebrou algo dentro da equipe. Shen Wumin,
o líder da guilda, se lançou contra um orbe enquanto todos na raid decidiam se juntar a Darius e Eva. Todos avançaram também, interceptando os orbes vermelhos com os próprios corpos porque sabiam que ainda poderiam sobreviver se Shadow conseguisse matar o chefe a tempo. Até Ankon, o espadachim, sorriu quando os orbes o atingiram. Para ele, a missão já tinha se tornado simples. O único trabalho deles agora era comprar tempo para Shadow, porque, assim como Shadow tinha acreditado nele, agora ele acreditava que Shadow definitivamente mataria o chefe. Zhang Jinshuan também entrou nisso, rindo diante da morte. De pé ao lado dos outros, a jogadora de suporte percebeu que, se todos estavam sendo arrastados rumo ao pesadelo de qualquer forma, então só restava uma coisa sensata a fazer. Outro jogador lançou uma bênção antes de se transformar e gritou para que todos despejassem cada buff que tinham sobre Shadow. Os magos responderam instantaneamente, lançando sobre ele todas as suas habilidades de fortalecimento sem hesitação em seus últimos momentos. No meio daquele caos, Shadow estava envolto em camada após camada de buffos, com relâmpagos azuis crepitando ao seu redor enquanto seus companheiros gritavam para que ele matasse o chefe e os puxasse de volta do pesadelo. Enquanto os observava jogar fora a própria segurança apenas para criar uma última abertura, Shadow olhou para trás e pensou que eles realmente eram um bando imprudente. Mas não havia reprovação de verdade nisso. Apenas um leve divertimento e uma determinação absoluta. Porque agora cada fragmento daquele poder estava atravessando seu corpo de uma só vez. Então ele decidiu que era hora de começar. Era hora de provar que a fé e o sacrifício deles não tinham sido em vão. Shadow ativou habilidade após habilidade em rápida sucessão: ocultação silenciosa, fundir-se com a escuridão, escudo de luz negra, sombra da aniquilação e liberação graciosa. Com seu poder levado ao limite absoluto, ele apontou para a flor infernal do pesadelo e deu o comando final. Clones sombrios apareceram instantaneamente ao redor do chefe e avançaram de todas as direções. Então, todos de uma vez, eles desencadearam uma tempestade sincronizada de ataques, criando um vórtice de cortes roxos que rasgou as pétalas da flor e acumulou 216 acertos em um único instante. E então chegou a vez de Shadow encerrar a luta. Nosso protagonista disparou alto para o céu, com todos os bufos ainda fervendo ao seu redor, relâmpagos azuis envolvendo seu corpo como uma aura. Por um breve momento, ele pairou acima do monstro enfraquecido, com os olhos queimando em intenção assassina. Então, olhando para baixo para o chefe de grau diamante, Shadow ativou dispersão do demônio abissal. Shadow desceu como um meteoro e lançou um enorme corte vertical bem pelo centro da flor, atravessando o monstro e o espaço ao redor ao mesmo tempo. Ninguém conseguiu sequer acompanhar o movimento. O ataque terminou em um único clarão branco. A flor infernal do pesadelo foi apagada dentro de uma massa giratória de energia e, ao mesmo tempo, os pilares vermelhos distorcidos do reino do pesadelo ruíram quando a presença do chefe desapareceu por completo. Uma janela do sistema apareceu, anunciando que o grupo tinha alcançado a primeira eliminação mundial de um chefe de grau diamante. Os jogadores de Daxia ganharam 60 pontos de reputação. Lá embaixo, Capitã Eva e Darius estavam caídos no chão, exaustos, mas vivos, cercados por chamas verdes de cura. À medida que o pesadelo chegava ao fim, Ankon e Zhang Jinshuan comemoraram em triunfo. Eles realmente tinham conseguido. Tinham derrubado o primeiro chefe de grau diamante do mundo inteiro. Capitã Eva ainda reclamou que a maldição tinha queimado 10 anos de seu tempo de vida. Darius tentou aliviar aquela amargura dizendo que ainda era um preço pequeno a se pagar por continuar vivo. Mais importante ainda, para ele, aquilo provava mais uma vez que confiar em Shadow tinha sido a decisão certa. À medida que o chefe se dissolvia, enormes orbes dourados de saque começaram a chover por toda a área. Um jogador ganancioso imediatamente saltou em direção ao tesouro, mas os outros gritaram para ele parar, insistindo que Shadow deveria ser quem distribuísse as recompensas. Porque, mesmo na vitória, sempre havia pelo menos uma pessoa tentando saquear primeiro e pensar depois. Então Gran Ciruela olhou ao redor e percebeu que havia algo errado. Shadow tinha sumido. A equipe imediatamente começou a mandar mensagens, perguntando para onde ele tinha desaparecido. Logo apareceu uma resposta no chat. Shadow disse que voltaria depois, porque seus assuntos ainda não tinham terminado.
A equipe da Hyde ficou confusa. O chefe já estava morto, então que assuntos ainda poderiam restar? Mas, à distância, Shadow apareceu envolto em energia roxa e esclareceu friamente a verdade. O monstro tinha desaparecido, mas as pessoas que realmente mereciam morrer ainda estavam vivas. Shadow já estava montado em Osíris enquanto subia aos céus. Foi então que os outros finalmente entenderam. Ele estava indo atrás de Theodore e seu grupo. Mas, pelo que sabiam, Theodore já tinha embarcado em um avião de volta para o país M. Agora pegá-lo deveria ser impossível. O que a equipe da Hyde não sabia era que Shadow não tinha a menor intenção de deixar Theodore escapar por trás de aço e altitude. Montado em seu dragão esquelético, ele já estava perseguindo o avião bem alto no céu noturno, recusando-se a deixar aquele homem desaparecer. E, enquanto Shadow perseguia a aeronave através da escuridão, a profecia de Theodore ecoava sobre aquele momento como uma piada cruel. A flor havia florescido, exatamente como fora previsto. O sortudo seria guiado por uma estrada invisível através do céu de volta ao lar que havia perdido há tanto tempo. Só que agora esse suposto sortudo tinha um problema muito sério. Lá no alto, acima das nuvens, Shadow continuava a perseguição em Osíris. Ele já tinha gasto mais de 1900 anos de tempo de vida negociável para sincronizar seu nível, habilidades e equipamentos com a realidade. Além disso, ele tinha pago mais 1617 anos para trazer Osíris, sua montaria de grau épico, para o mundo real. E, no fim, tudo isso valeu a pena. Porque a velocidade de Osíris era mais do que suficiente para Shadow finalmente alcançar a aeronave. No momento em que se aproximou do avião, Shadow se lançou das costas de Osíris, cortou os ventos congelantes da alta altitude e aterrissou com firmeza em cima do avião em alta velocidade. Então ele se levantou com os olhos amarelos brilhando e a energia sombria fervendo ao seu redor, totalmente pronto para cobrar a dívida que Theodore pensou ter deixado para trás. Dentro do avião, o clima não poderia ser mais diferente. Sr. Theodore e Meijin brindavam calmamente com bebidas, e ela o parabenizou por estar voltando em direção à sua terra natal no país M. Com uma expressão satisfeita, Theodore deu as boas-vindas a Meijin e Tony como membros oficiais do país M. Meijin pediu educadamente a Theodore que cuidasse deles, enquanto Tony estava sentado por perto, olhando o celular com aquele tipo de expectativa arrogante que só um covarde sente quando acha que outra pessoa está morrendo por ele. O antigo companheiro de equipe de Xixi queria ver as notícias e confirmar que a equipe de Shadow tinha sido exterminada. Em vez disso, sua expressão mudou completamente. Suas mãos começaram a tremer enquanto mostrava aos outros a manchete. A equipe de Shadow não tinha morrido de jeito nenhum. Eles tinham sobrevivido, derrotado o chefe de grau diamante e conseguido isso quase sem baixas. Meijin e Tony olharam em total incredulidade quando essa verdade destruiu a confiança deles na mesma hora. A primeira eliminação mundial da Flor Infernal do Pesadelo. Theodore foi atingido ainda mais forte, sua mão perdeu a força, o copo escorregou de seus dedos e se espatifou no chão, derramando a bebida enquanto ele gaguejava em choque, incapaz de entender como alguém poderia ter sobrevivido ao pesadelo. Sentado ali na cabine escurecida, Theodore revisou freneticamente sua profecia. Até aquele ponto, tudo estava saindo exatamente de acordo com suas leituras. Então o que tinha acontecido? E então, pouco a pouco, o significado finalmente se voltou contra ele. Theodore percebeu que tinha interpretado tudo errado. As vítimas miseráveis do presságio não eram a equipe de Shadow de jeito nenhum. Eram as pessoas dele. Zuma e Shu Kunshan. Os olhos de Theodore se voltaram para Tony e Meijin, e um arrepio percorreu seu corpo quando a linha final se encaixou. Se ele era o único sortudo, então os dois sentados ao seu lado também já estavam marcados para morrer. E, no exato momento em que aquele horror se assentou, ele se tornou real. Theodore olhou além deles e viu um rosto do lado de fora da janela. O rosto mascarado de Shadow estava ali suspenso no céu noturno, com os olhos amarelos brilhando enquanto encarava Theodore diretamente através do vidro. Theodore surtou e gritou, apontando para a janela e berrando que Shadow estava do lado de fora. Tony, confuso com aquele colapso repentino, se inclinou e pressionou o rosto contra o vidro.
Então se virou de volta e disse que não havia nada ali além do céu vazio, completamente inconsciente de que a morte já estava ao alcance. Theodore olhou para o celular em pânico e insistiu que Shadow realmente os tinha rastreado. Mas Meijin não acreditou nele. Como aquilo seria sequer possível? Eles estavam em um avião. Tony então juntou as peças e gritou que Shadow devia ter extraído seu dragão esquelético para o mundo real. Meijin entendeu instantaneamente o que aquilo implicava. Trazer para fora uma montaria de grau épico como aquela custaria mais de 1000 anos de tempo de vida. Essa percepção destruiu Meijin por completo, e ela começou a chorar em desespero. Mas Theodore se forçou a continuar pensando e se agarrou ao único argumento que o fazia se sentir seguro de novo. Aquele era um voo civil cheio de passageiros inocentes. Se Shadow invadisse a aeronave de forma imprudente, o avião poderia ser destruído e todos a bordo morreriam. Então Theodore convenceu a si mesmo de que Shadow jamais correria esse risco e, com essa confiança renovada, declarou que eles estavam seguros pelo menos até o avião pousar. Então ele revelou outra carta que já tinha preparado. Ele tinha contatado reforços. No aeroporto do país M, indivíduos de elite já estavam se reunindo, e estavam aguardando sua chegada. Theodore já tinha enviado a mensagem para que os jogadores de elite do país M se preparassem adequadamente. Um soldado cibernético recebeu a mensagem de que Shadow estava a caminho e pousaria junto com o avião, enquanto as outras elites, incluindo uma mulher de cabelo branco e uma figura encapuzada, entravam em prontidão de combate. Todos foram colocados em alerta máximo. 2 agentes adicionais confirmaram a missão atualizada. Acima do aeroporto do país M, um enorme círculo mágico iluminou o céu. Suas ordens eram simples: eliminar Shadow no momento em que ele pousasse. Enquanto isso, muito acima das nuvens, Theodore continuava se agarrando ao último resto de confiança e disse a Meijin e Tony que agora tudo o que precisavam fazer era esperar. Ele garantiu a eles que o país M não abandonaria seu próprio povo, e, aliviada com essas palavras, Meijin agradeceu, enquanto Tony jurou lealdade como um homem que ainda achava que o chão sob seus pés era estável. Mas a mente de Theodore contava uma história muito mais feia. Por trás daquele sorrisinho calmo, ele já tinha aceitado que Tony e Meijin eram mortos andando. Na cabeça dele, só tinha existido uma única pessoa realmente afortunada em toda essa história e, naturalmente, essa pessoa era o próprio Theodore. Enquanto fingia confortá-los, já estava planejando a próxima traição com antecedência, porque aparentemente a traição era a única habilidade que ele realmente tinha dominado. O Mastermind maligno se lembrou das cartas especiais que havia distribuído a informantes em Daxia. Se as coisas piorassem, ele poderia usar Reino da Estrela Sombria outra vez para trocar de lugar com um deles e salvar a si mesmo. Então, com a sobrevivência já pesando mais do que lealdade, país e decência básica, Theodore se levantou e caminhou pelo corredor, examinando os passageiros em busca do sacrifício perfeito. Por fim, seus olhos pousaram sobre um jovem usando fones de ouvido vermelhos. O coitado levantou os olhos em confusão quando Theodore o cumprimentou. Então Theodore casualmente estendeu uma carta, alegando que ela concederia bufos poderosos. O que era uma forma bem criativa de dizer: parabéns, você acabou de ser escolhido para servir de escudo humano em potencial. Mas, antes que o passageiro pudesse sequer reagir, uma energia negra explodiu subitamente das sombras. O jovem gritou. Theodore se virou em choque apenas para ver que Tony e Meijin já estavam mortos. A cabine explodiu em pânico enquanto passageiros aterrorizados começavam a gritar de terror. Dos pescoços ensanguentados das vítimas, lírios-aranha vermelhos brilhantes floresceram como flores infernais, o sinal inconfundível de que uma habilidade poderosa acabará de ser usada. Theodore congelou onde estava, com suor escorrendo pelo rosto enquanto finalmente entendia a verdade. Aquilo realmente era Shadow. Quando olhou de volta para os assentos, os corpos de Tony e Meijin já haviam desaparecido. O tempo de vida deles tinha sido completamente drenado, seus corpos apagados, não deixando para trás nada além de manchas de sangue e aquelas flores carmesim. Naquele momento, a profecia deixou de ser uma mentira reconfortante e se tornou o que sempre tinha sido. Uma sentença de morte. Movido por puro instinto de sobrevivência, Theodore decidiu que não podia mais hesitar. Missão, lealdade, patriotismo,
Tudo isso se tornou irrelevante em um instante. Nada daquilo importava mais. A única coisa que importava agora era sobreviver. Então o traidor do país M se preparou para ativar Reino da Estrela Sombria mais uma vez. Mas, antes que pudesse acionar o teleporte, um som agudo cortou o ar. Theodore congelou quando líquidos vermelhos encheram sua visão. Ao olhar para baixo, seu braço esquerdo, aquele que segurava a carta de fuga, já tinha sido decepado limpo no pulso. Theodore soltou um grito enquanto a mão girava pelo ar. Antes que ela sequer pudesse atingir o chão, Shadow o agarrou. Ele já estava parado diretamente atrás do traidor. Com os olhos amarelos brilhando na escuridão, Shadow segurava aquela mão arrancada como prova de que os espertinhos planos de fuga de Theodore finalmente tinham chegado ao fim. Então Shadow zombou dele. Ele disse a Theodore que sim, ele realmente voltaria para o país M no fim das contas, e, invocando o ditado de Daxia sobre folhas caídas retornarem às suas raízes, deixou o significado brutalmente claro: o cadáver de Theodore voltaria para casa. Shadow se inclinou para mais perto, o olhar ficando ainda mais afiado, e disse ao homem moribundo para carregar uma mensagem final antes de deixar este mundo. E, naquele momento, a profecia finalmente revelou o que significava desde o começo. Os infelizes arrastados para o pesadelo nunca tinham sido a equipe da Raid Shadow. Eram Shukun Shanzuma, cujos corpos reais agora jaziam sem vida, destruídos pelo estado de pesadelo. As flores floresceram como prometido. Nunca tinha se referido ao despertar da flor infernal do pesadelo. Referia-se à habilidade maldição florescente de Shadow. Os lírios aranha vermelhos florescendo dos cadáveres de Tony e Meijin eram a resposta que Theodore não conseguiu entender até ser tarde demais. E quanto à parte final da profecia, Shadow completou essa também. Ele enfiou a mão direto pelo peito de Theodore e arrancou seu coração ainda pulsante. Assim, a estrada invisível no céu foi aberta. Senhor, Theodore não conseguiu fazer nada além de encarar para baixo, paralisado em descrença, enquanto um buraco enorme se abria em seu peito. E, naquele último segundo, a profecia em que ele confiara tão cegamente se realizou da forma mais horrível possível. Então Theodore morreu. Seu corpo caiu de joelhos e depois tombou para frente, de cara no corredor, enquanto um passageiro horrorizado observava ali perto. E, à medida que seu sangue se espalhava de forma antinatural pelo chão, ele formou a mensagem final de Shadow para todo inimigo arrogante o bastante para desafiar Daxia. Aqueles que ofenderem Daxia serão exterminados, não importa quão longe estejam. Do lado de fora, a aeronave continuava cortando o céu noturno como se nada tivesse acontecido. Shadow, tendo terminado seus assuntos, atravessou o teto e voltou para o ar congelante acima do avião. Parado calmamente no topo do avião em alta velocidade, nosso protagonista observou brevemente como seus sapatos especiais eram úteis. O efeito sem forma deles tinha permitido que ele atravessasse completamente a estrutura externa da aeronave, o que, convenhamos, era uma funcionalidade ridiculamente conveniente para assassinato. Então Shadow se jogou para trás no ar aberto e caiu com precisão sobre a cabeça de Osiris. O enorme dragão esquelético recebeu sem parar, e juntos se afastaram do avião e desceram para a escuridão. Enquanto isso, o avião continuava em direção ao horizonte brilhante e avançado do país M, preparando-se para pousar. Mas lá embaixo, o que os aguardava no solo não era uma recepção, era uma emboscada militar. De uma sala de controle, um comandante dirigia a operação e ordenava que cada unidade assumisse posição. O aeroporto inteiro já tinha sido isolado. Barreiras mágicas foram ativadas, defesas anti-furtividade foram erguidas, e feitiços de ataque devastadores tinham sido preparados com antecedência para o exato momento em que a aeronave tocasse o solo. No segundo em que o trem de pouso encostasse na pista, as forças em terra estariam prontas. Todos os bufos já tinham sido aplicados. Assassinos encapuzados, atiradores de elite, cavaleiros com escudos e magos estavam todos escondidos em suas posições sob um comando simples: matar Shadow custe o que custar. Dentro da cabine, os passageiros comuns não tinham ideia de que tudo isso os esperava.
Um jovem de fones de ouvido até olhou pela janela e se perguntou inocentemente se o país M sempre era tão entusiasmado ao receber chegadas, o que era uma pergunta tragicamente otimista considerando o que viria em seguida. Quando o avião finalmente atracou e as portas da cabine se abriram, um agente entrou com um parceiro ao seu lado. Mas, no instante em que olharam corredor adentro, suas expressões preparadas desabaram em choque. Theodore já estava morto no chão. Eles imediatamente relataram que o homem por quem estavam esperando tinha sido morto e, pior, que uma mensagem aterrorizante tinha sido escrita com o próprio sangue dele. O líder da força de emboscada, um homem de cabelo escuro com olhos vermelhos brilhantes, recebeu o aviso e entendeu imediatamente quem tinha feito aquilo. Shadow já tinha atacado primeiro. Desesperado para salvar alguma coisa da operação, um ninja mascarado perguntou a uma bruxa próxima se as barreiras anti-furtividade tinham detectado alguma presença oculta, presumindo que Shadow ainda estivesse em algum lugar dentro da aeronave. Então a bruxa verificou imediatamente, apenas para confirmar que nenhuma entidade invisível tinha sido capturada por sua magia. Essa resposta levou o líder a uma conclusão sombria. A barreira anti-furtividade deles era nível 20, o que significava que a capacidade de furtividade de Shadow tinha que ser ainda mais alta, o suficiente para passar por toda a armadilha sem ser detectado. Mesmo com civis inocentes ainda dentro da aeronave, o líder declarou a situação como uma ameaça de classe S e ordenou que todas as unidades atirassem. Um subordinado mascarado hesitou e apontou que ainda havia passageiros a bordo. Mas o comandante cortou sem pensar duas vezes e repetiu a ordem. Um mago bateu o cajado no chão, a formação de ataque foi ativada, e o aeroporto inteiro lançou tudo o que tinha. Sem contenção. Sem hesitação. Potência máxima. Dentro do avião, o jovem de fones de ouvido e outro passageiro olharam pela janela em terror ao perceberem, tarde demais, que eles eram os alvos. Então, no segundo seguinte, uma enorme barragem de projéteis mágicos e lasers irrompeu do terminal e rasgou a pista em direção ao avião comercial. Ao mesmo tempo, um gigantesco feixe semelhante ao Sol desceu sobre o avião, um feitiço de execução que tinha sido preparado junto com a rede de barreiras. A aeronave foi engolida por completo. A explosão consumiu o avião em fogo e despedaçou o chão sob ele. Quando as chamas finalmente se assentaram em um inferno colossal, um batedor relatou que a barreira de detecção de vida já não conseguia sentir um único ser vivo nos destroços. Todos permaneceram em silêncio, observando os restos em chamas. Então um homem careca e musculoso e outros oficiais se aproximaram do líder de olhos vermelhos. O careca explodiu imediatamente em raiva e avisou que Daxia jamais ignoraria o massacre descarado de seus civis, e que os voos entre os dois países agora seriam suspensos. Além disso, e se Shadow nem estivesse no avião? O líder sequer considerou essa possibilidade? Então, erguendo os braços em frustração, o oficial careca reclamou que seu plano de longo prazo de contrabandear espiões para Daxia por meio de voos civis tinha sido destruído. Em outras palavras, no meio de um desastre em chamas, esse homem estava lamentando logística. Mas, de algum modo, ele ainda não era a pior pessoa ali. O líder de olhos vermelhos se virou e o chamou friamente de covarde. Exigiu saber como eles pretendiam se opor a uma nação protegida por Shadow se não tivessem a crueldade necessária para fazer sacrifícios. Então, com seu único olho vermelho brilhando ferozmente, declarou a verdade brutal como havia: a morte era permanente. Se Shadow realmente tivesse estado naquele avião, então aquela teria sido a chance ideal para matá-lo. E, para ele, até a menor possibilidade de eliminar Shadow justificava sacrificar a aeronave e todos os civis a bordo. Isso foi suficiente para fazer a tensão dentro das próprias fileiras do país M ferver. O oficial careca retribuiu o olhar e disse que nunca tinha confiado em Gao Xiaoyi desde o começo. Afinal, Gao Xiaoyi também carregava sangue de Daxia. Aos olhos do oficial, isso por si só já era motivo suficiente para a suspeita. Ele o acusou de ser um espião e disse que relataria tudo ao presidente. O oficial mal conseguiu terminar as palavras antes de Gao Xiaoji se mover e atingi-lo com uma velocidade aterrorizante.
esmagando seu rosto com um soco poderoso que lançou o homem, muito maior, para trás pelo ar. Energia dourada crepitou ao redor do líder de olhos vermelhos enquanto ele finalmente deixava aparecer a amargura escondida sob sua lealdade. Gao Shaoli cuspiu seu ódio pelo sangue de Daxia em suas veias, chamando de maldição que não lhe trouxe nada além de miséria, mas, ainda assim, defendeu sem hesitação sua devoção ao país M. Então o foco mudou para o corpo de Theodore. Um mago de cabelos brancos se aproximou de Gao Shaoli e relatou que o cadáver mutilado de Theodore tinha chegado. Então o mago largou sem cerimônia no chão diante do líder de olhos vermelhos. Gao Shaoli se ajoelhou ao lado do corpo enquanto uma estranha aura roxa continuava vazando do cadáver sem vida de Theodore. Em um tom solene, o líder disse a Theodore para descansar em paz, elogiou-o como um herói do país M e prometeu enviá-lo de volta para sua cidade natal para ser enterrado. Mas, assim que Gao Shaoli se levantou novamente, o verdadeiro motivo daquela encenação ficou claro. 3 cartas azuis brilhantes se formaram em suas mãos. Foi então que sua classe oculta única foi revelada, colecionador de cadáveres. Sua classe vinha com uma habilidade que lhe permitia extrair poder dos mortos. Olhando para aquelas cartas brilhantes, Gao Shaoli elogiou friamente as enormes contribuições de Theodore e a rede de espiões que ele tinha plantado com sucesso em Daxia. Uma notificação do sistema explicou a mecânica da classe colecionador de cadáveres. Ao tocar um cadáver, o portador podia adquirir as habilidades profissionais daquela pessoa e, se coletasse habilidades duplicadas, elas evoluiriam ainda mais em nível. Segurando uma das cartas azuis brilhantes enquanto seu olho vermelho reluzia com malícia, o líder absorveu os poderes centrais de Theodore enquanto o sistema confirmava que ele tinha obtido Adivinho e Reino da Estrela Sombria, a habilidade característica de adivinhação e troca espacial de Theodore. Agora fortalecido pelas habilidades do Homem Morto, o líder de olhos vermelhos fez uma promessa final. Ele jurou que pessoalmente veria Daxia ser completamente destruída. E é aqui que o episódio de hoje chega ao fim. Hoje, Shadow entrou direto na armadilha de Theodore, transformou uma raid de pesadelo na primeira eliminação mundial de um chefe de grau diamante e provou mais uma vez que, quando todos os outros estão desmoronando, ele é aquele que ainda permanece de pé no final. A profecia de Theodore fracassou completamente, sua traição custou tudo ao próprio lado e, bem quando pensou que tinha escapado, Shadow o perseguiu pelos céus para entregar o julgamento pessoalmente. Mas, enquanto Shadow apagava a flor infernal do pesadelo e o traidor por trás dela, o país M revelou algo ainda pior esperando nas sombras, uma força inimiga implacável já se preparando para a guerra. Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E, como sempre, nos vemos no próximo episódio.